Este é o AnaGcast, o podcast do mercado imobiliário de Joinville e região. Um espaço dedicado a conversas sobre imóveis, tendências e negócios, com a participação de especialistas que compartilham conhecimento e experiências relevantes para o setor. Contamos com o apoio de Houston e Outdoor Media. Dê o play e saia pronto para transformar oportunidades em resultados. Olá, sejam bem-vindos ao AnaGcast. Sou Rodrigo Alves, diretor administrativo da AnaG Imóveis. Esse é o podcast do mercado imobiliário de Joinville e região. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre cultura de compra, estilo de vida. E temos um convidado especial aqui, uma pessoa que eu conheci não faz tanto tempo, mas da nossa primeira conversa já viramos parceiros e estamos aí com um projeto juntos e eu achei super interessante, super importante o trabalho dele. Então eu recebo aqui o Gabriel Gounick, fundador da Aware, consultoria imobiliária, consultoria de inteligência de produtos imobiliários. Gabriel, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui. Fala, Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar com todos que estão nos escutando, nos assistindo também. Então, fico feliz de estar aqui em Joinville, tendo esse papo com você sobre esse tema que é central na minha vida e na minha profissão e na tua também. Muito bem, o Gabriel é joinvilense, mas escolheu morar fora de Joinville, pelo menos por um tempo, né, Gabriel? Quem sabe você retorna. E a gente queria conhecer um pouquinho da tua história, né, de forma resumida, para as pessoas entenderem o teu background, toda a tua experiência. E depois pode entrar um pouquinho já na Aware, o que a Aware faz realmente, qual é o serviço, o produto da Aware. Maravilha. Bom, Rodrigo, acho que o primeiro ponto é esse momento de saída de Joinville. Hoje isso é estratégico porque eu faço, porque a empresa faz, né? Nós somos uma consultoria que atende o Brasil inteiro, assessorando grandes desenvolvimentos imobiliários ou projetos imobiliários que sejam estratégicos. Isso tem a ver com o meu background, como você falou, com a minha história, né? Eu sou um profissional que venho da área de projetos, migrei para a área de estratégia de marca já há 10 anos aproximadamente. Isso faz parte da maior parte do meu tempo de carreira de formado. E eu compreendi que o mercado ele tem um vazio entre o que se entende de pesquisa, de demanda e o que se entende de projeto. Entendendo esse vazio, eu consegui preencher com as minhas paixões, que é estratégia de marca, branding e a visão que nós temos de projetos imobiliários e a assessoria que nós fazemos para os desenvolvedores. Então, a minha história está totalmente relacionada com o vazio de mercado que eu encontrei e hoje nós podemos atender empresas do Brasil inteiro, de fato, né? A Aware está presente em projetos de Gramado aos Lençóis Maranhenses, da Bahia até Campo Grande, indo para o Mato Grosso agora. Então, a gente consegue entender muito do Brasil. E eu tive que sair por causa disso. Então, a questão de logística faz com que a gente precise ser um pouco mais central. Legal. E o teu trabalho, ele vai desde empreendimentos verticais, a também muitos loteamentos, condomínios e o que tiver aí de criatividade no mercado, vocês têm atendido e ajudado, né? Esse é um ponto super importante que sempre questionam a nossa atuação, né? Hoje eu devo ter em torno de 10% de produtos verticais, tá? E o restante são ou bairros planejados, ou complexos de uso misto, ou condomínios horizontais. E existe uma razão de ser para essa questão. Para deixar claro até para os nossos ouvintes e espectadores, a Aware é uma empresa que atua com 2 núcleos de serviço. Eu tenho um núcleo de serviço que ele é uma consultoria de pesquisa e conceituação de produtos imobiliários estratégicos. Então, como todas as outras indústrias têm setores de P&D, nós somos um P&C do mercado imobiliário, pesquisa e conceituação. Nós entendemos o comportamento de público e damos os direcionamentos do desenvolvimento, composição de mix, características de projeto, posicionamento e assim por diante. E nós temos um núcleo de branding imobiliário. Esse núcleo de branding imobiliário, ele atende grandes projetos para gestão de ativos imobiliários e para a questão de lançamentos comerciais. Os projetos horizontais de bairros planejados, que são a maior parte do nosso escopo, eles têm uma complexidade um pouco diferente dos verticais. São projetos onde você usa o trabalho de branding, ou seja, de marca,
para fazer a gestão desse ativo ao longo de um ciclo ou de um período muito maior, você tem que alocar dentro dessa marca ou desse ciclo vários subprodutos ou sublançamentos. Vídeo Cidade das Águas, né? Um trabalho que nós participamos. Que você participou, né? Que a Aware participou, né? A Aware participou. E que é um baita desafio, assim, algo bastante novo para Joinville. Eu acho que ele representa a essência da empresa e o desafio, porque vai ficar até fácil para quem nos escuta entender. Quando você tem um projeto desse porte, dessa dimensão, você tem que colocar na curva de desenvolvimento, ao longo do tempo, vários lançamentos ali dentro. Então, a marca Cidade das Águas, já que nós estamos usando o exemplo, ela serve para você gerir esse ativo. E você tem que fazer o que nós chamamos de guarda-chuva. Ela tem que funcionar por muito tempo, comunicar valores por muito tempo, valores que vão mudando até, porque eu vou consolidando o bairro, vou entregando a primeira fase, a segunda fase e tal. O começo ainda, que o bairro não existe. Que é só promessa. Que está muito no imaginário, você consegue atingir um determinado público, né? Mas tem aquele que gosta de ver a coisa pronta, ver a coisa acontecendo para... E aí, realmente, são momentos, clientes, às vezes, diferentes, são perfis diferentes que você tem que saber se comunicar e falar, né? Ainda mais aqui, em Joinville, que nós somos muito materiais no sentido de visualizar, né? O joinvilense, ele quer sentir, quer bater, quer entender. Eu tenho um amigo meu que costuma falar assim, ele quer saber a espessura da porta, a espessura da parede. Então, são características... A altura do elevador. Exatamente. E o outro ponto que o branding para esses ativos funciona é a questão da gestão comercial. Você, em um projeto de grande porte como esse, você tem que transmitir valores que o público se identifique e você faça uma pressão para ter a maior performance possível no lançamento. Isso, Rodrigo, está muito relacionado aos desafios posteriores ao lançamento. Nós temos que, geralmente, fazer um financiamento, um crédito imobiliário, um CRI, né, que é o famoso CRI, enfim, ou uma securitização dos recebíveis e tal. Para poder viabilizar isso junto ao mercado financeiro, você tem que ter uma contrapartida maior, ou seja, você tem que ir com um número de unidades e um percentual muito maior. Para fazer isso, você tem que ter produto acertado e marca que comunique. Aí existe a Aware. Pesquisa e conceituação e branding. Para fechar a resposta, os verticais, Rodrigo, eles têm um desafio um pouco diferente. Em vias de regra, os verticais são um pouco mais commodity. Você tem o ciclo comercial dele um pouco mais curto. Né? Então, a marca muitas vezes é resolvida até por uma agência. Você tem um evento muito mais comercial. Só que hoje, você sabe disso, porque você é protagonista do movimento, os projetos têm buscado entregar muito significado. E aí entra a parte de conceituação e branding, até para os verticais, está crescendo, tá? Há 2 anos atrás, acho que nós não tínhamos nenhum... Não, tínhamos um projeto e hoje já fica em torno de 10% do mix. Sim, é extremamente importante você ter um produto assertivo, pensado para um público-alvo e você saber se comunicar com ele, saber passar o que é importante para ele, mostrar que faz sentido para ele aquele produto, né? E isso realmente, um apoio profissional especializado faz toda a diferença. Eu queria aproveitar que você comentou do Cidade das Águas, que é um case, né? A gente acompanhou um pouco, mas não tão de perto quanto você e realmente era... um projeto muito grande, um projeto de longo prazo, mas o primeiro passo, às vezes, sempre é um passo mais desafiador, porque ele tinha realmente esse desafio de vender algo muito maior do que não só apartamentos, né? Mas vender um lifestyle, um conceito de vida, um novo lugar. Eu queria que você trouxesse assim, um pouquinho de como foi, o que vocês mapearam que era importante, como vocês usaram isso para o Cidade das Águas, que a gente consegue exemplificar um case aqui de Joinville, algo que deu certo, foi um sucesso, as vendas, o público realmente mostrou interesse, comprou, foi atrás, enfim, tem toda... Também a CIA tem uma participação super importante, as imobiliárias também, a ANAG estava lá presente, fez sua parte. Mas dentro do trabalho de vocês, quais foram assim algumas insights assim que foram importantes e que mudaram assim a forma desde o produto ou da comunicação no Cidade das Águas? Desafiador. O porte do projeto já fala por si, mas tem uma relação minha com o Cidade das Águas. O Cidade das Águas foi o primeiro projeto em que a Aware atuou em Joinville. Eu saí de Joinville em 2021
e esse projeto entrou para nós em 2023. Ele foi especialmente significativo para mim, só que eu tive que dar um passo atrás. Atender Joinville não poderia ser feito pelo Gabriel no sentido pessoa física. Todo o processo que nós utilizamos para desenvolver os projetos Brasil afora, eu tinha que utilizar aqui. Isso foi super bacana, Rodrigo, porque eu descobri da cidade que eu nasci várias características e comportamentos que eu jamais imaginava. E isso ensina muito sobre a concepção de qualquer estratégia de projetos desse porte. Todos nós, por mais apaixonados que sejamos pelo ativo, pela cidade, pelo bairro, nós não sabemos nada. A gente consegue enxergar apenas aquilo que está pela nossa ótica. E aí eu descobri comportamentos muito legais sobre a cidade, né? Eu acredito que esse é um dos, se não o melhor projeto imobiliário do Brasil. Eu falo isso certamente, porque ele resolve um problema de vazio urbano. Eu tenho outros projetos, eu tenho o Cidade Aruna em Maringá, que tem a característica muito parecida, também está conosco, mas são projetos que não estão estendendo a cidade, eles estão resolvendo vazios da cidade e inserindo em contextos já urbanizados, que já têm sua vida própria, uma novidade. Isso é bom e é ruim. É ruim porque é uma obra, e uma obra vai bagunçar o contexto. Esse é o ponto ruim, mas vamos falar do bom aqui, tá? O bom é que você está entregando novidade. Só que eu descobri algo muito interessante, que foi o apego do joinvilense a 2 bairros em especial, né? Atiradores e América. Esses bairros, eles brilham realmente no imaginário. De forma geral, o joinvilense também é muito bairrista. A gente sabe que os bairros têm vida própria, né? E isso faz com que todos os bairros tenham o seu apego. Você criar um fato novo no Anita Garibaldi, a fase 1 é no Anita Garibaldi, a fase 2 é no Atiradores. É desafiador porque você tem que convencer de que lá onde ainda ninguém estava olhando com tanta atenção, está acontecendo algo novo. E é um dos bairros mais tradicionais da cidade, tá? O segundo ponto que foi muito importante aqui teve um amigo meu de Joinville que durante o lançamento me mandou uma mensagem e falou, cara, o que você acha? Porque eu já moro na América e é um bairro muito bom. Nós temos uma cidade, eu lembro que talvez tenha sido até alguém da tua equipe que tenha me passado isso. Joinville é uma cidade que nada choca. Nós temos problemas, a gente sabe que às vezes a cidade tem uma questão de monotonia. O próprio prefeito fala isso até brincando às vezes, né? Mas é uma cidade que nada choca. Você não tem uma favela, você não tem uma grande valeta, você tem problemas. Não tem um trânsito impossível, né? No geral, a vida ela tem um ambiente bem controlado, tá? Lançar um bairro planejado, e a palavra fala por si só, em uma cidade que já não tem problema de beleza, você não está aliviando uma tensão, você está quase dando uma vitamina, você não está dando um analgésico. Eu gosto de brincar com isso, então fica mais desafiador. O outro ponto que é desafiador é o joinvilense, que é um apaixonado por carro. Apaixonado, né? Eu sempre falo, o joinvilense e o goiano, cabeça, tronco e carro, é uma paixão. Você convenceu o joinvilense de que você vai ter um bairro que você pode fazer tudo a pé. A ideia é romântica, mas no dia a dia, em uma cidade quente, chuvosa, é desafiador, porque em aspectos práticos, nós todos entendemos como que a coisa funciona. E aí, eu sempre brinco que é igual você vender comida saudável e dizer que ela é gostosa. Você tem esse desafio. E a melhor forma é você criar aqueles espaços que a HPB criou, né, em parceria com a Pedra Branca, com a própria CIA, que tem um papel muito forte, trabalha em parceria conosco, sempre, para criar aquela tangibilização, aquele cenário todo onde você sente o gosto do bairro. Loja conceito, maquetes, a questão dos vídeos imersivos, tudo isso realmente materializa um pouco, traz a sensibilidade das pessoas e materializa e facilita muito para o corretor, né? Só que tem um ponto que foi super importante, tá? Nós temos uma cidade que, historicamente, ela se relaciona com o Brasil e com o mundo. A história industrial de Joinville, a própria história de colonização, faz com que Joinville seja uma cidade quase que cosmopolita. Eu tive uma reunião um tempo atrás com um catarinense que ele falou, Santa Catarina é um estado municipalizado. Ele não é um estado com uma cara só. Cada região tem a sua característica. E Joinville, durante muito tempo, até recentemente, a rodovia nem era duplicada, a gente está falando de menos de 30 anos. É um ciclo muito curto. Nós tínhamos uma relação maior com as grandes capitais e com o exterior do que com o próprio estado. A cidade sempre se relacionou. O papel da CIG, das entidades, ele sempre foi muito global. E o joinvilense, ele é um itinerante. Essa é a primeira palavra que aparece no lifestyle do joinvilense quando a gente faz pesquisa de comportamento na cidade. Ele é itinerante
entre aspas, sai da cidade sempre que pode. E ele tem referências muito fortes. Referências próximas, como Balneário Camboriú, Curitiba, muito forte. Mas o joinvilense é um cara que frequenta Munique, que tem uma noção de Paris, faz parte da conversa esse papo, tá? E é uma cidade que sempre foi uma cidade média, com ansiedade de ser cidade grande. Como qualquer cidade média, Rodrigo, todas as que eu já trabalhei, tá? Isso vale para Ribeirão Preto, vale para Rio Verde, Goiás, vale para Paulista, em Pernambuco. Elas têm vontade de ser cidade grande e elas recebem muito bem o que vem de fora. O jeito da gente mostrar essa promessa era, olha, você vai viver em Joinville o que você vive em outros lugares. Aí nasce o feito por Joinville, inspirado pelo mundo. E isso comunica Ficou muito bom. com tudo que a cidade é e sempre foi. E, Gabriel, você trouxe algumas características do joinvilense ou de quem vira joinvilense com os anos, né? Que é esse amor pelo carro, essa questão de nos finais de semana vai para a praia ou vai para a serra, então a cidade muitas vezes fica um pouco esvaziada nos finais de semana. O que nesses levantamentos, nessa conversa, que características mais assim você enxerga que são próprias do joinvilense ou são muito características das pessoas que moram em Joinville? Acho que o primeiro ponto que eu preciso até explicar para todos que estão nos escutando é como que nós chegamos a essas conclusões. Essa abordagem de mapear comportamento, desenhar a jornada do usuário, mapear quais são os sonhos, aspirações e também as objeções, ela só é possível graças ao trabalho das imobiliárias. Tá? Hoje eu devo ter no meu celular em torno de uns 350 corretores parceiros, lá de Fortaleza até Criciúma, e nós respeitamos muito o trabalho dos vendedores, né? Porque é um trabalho de venda muito bonito. E o corretor, ele tem uma relação de intimidade com o cliente muito forte. O corretor sabe quando que o cliente está se separando, quando que ele está casando, quando ele tem plano de ter filho, quando ele se desiludiu com o amor e não quer mais casar. Então, eu já vi várias histórias, né? A gente acompanhou várias histórias. E essa relação que o corretor tem é a nossa fonte de informação. Nós temos uma abordagem muito bem estruturada, que não pergunta para as imobiliárias o que vende e o que não vende em uma praça. Ela pergunta como que é o público, de onde ele vem, por que ele vem, por que ele vai, como é que ele vive cotidianamente, como é que ele se diverte, assim por diante. Isso faz com que seja possível entender o comportamento do joinvilense de média e alta renda e também um trabalho muito legal que nós fizemos ano passado, uma grande participação de vocês para atender bairros com perfil de metro quadrado não tão caro. Foi super bacana porque começou a mostrar extratos bem marcantes, tá? A primeira característica é a característica do itinerante. O joinvilense ele é itinerante, eu acho que isso não é novidade para ninguém. A proximidade, a localização estratégica. Eu uso Joinville como minha base para trabalhar em Curitiba, em Floripa e tal, quando eu estou aqui. E a gente tem essa facilidade. Só que hoje tem uma tendência local de permanência na cidade. Isso vai começar a fazer com que os projetos tenham um capricho maior de área de lazer. É só uma questão de tempo. E a gente vê em projetos de parceiros nossos, até de clientes nossos na cidade, um cuidado muito maior com a área de lazer. Eu diria que a gente vai ter as recreativas fase 2.0. Só que agora dentro dos projetos. A sua recreativa, quase, no teu prédio. Porque tem começado a se tornar um problema logístico sair da cidade e usufruir do que nós temos próximo. E eu até brinco que acho que nós vamos ver o teletransporte inventado antes do que qualquer solução rodoviária. E só fazendo te interrompendo rapidamente, mas o que você coloca é tão forte que o litoral catarinense já passou por uma transformação em que a gente pôde enxergar o fenômeno de crescimento de Pissarras, Penha, Barra Velha, muito baseado nessa questão logística e na dificuldade cada vez maior, né, de usar a BR-101 e para chegar em Balneário Camboriú, para chegar em Itapema. E isso pode chegar a tal ponto, que é o que você está trazendo, que a pessoa vai pensar duas vezes se vale a pena ir para a praia ou não, para voltar num domingo, levar 2-3 horas para voltar, se estava acostumada a gastar 30, 40 minutos para ir para a praia e agora vira 3 horas, né? Então, não vai ser todo final de semana que ela vai sair, ela vai escolher, provavelmente,
e uma vez que ela tenha uma boa área de lazer, alguma coisa no prédio em si, isso já traz um conforto, já é mais uma opção de escolha. Porque a cidade também é um pouco carente ainda, está melhorando, está vindo mais restaurante, mais opções de lazer, mas ainda assim, a gente... Estou lembrando de algumas aqui, né? A gente tem a Baía da Babitonga, que é um lugar maravilhoso, que cidades como Maringá, Londrina, que são portos semelhantes, Caxias, não tem essa baía toda disponível, né? Para passear de barco, enfim. Mas ainda assim, o joinvilense ainda tem na cabeça, reclama que tem pouca coisa para fazer. Então, esse ponto que você colocou, realmente, você faz uma análise como um fator externo impacta no mercado imobiliário, como o fator logístico, e faz uma transformação no litoral e provavelmente até em Joinville vai ter essa transformação agora. São iniciativas públicas ou privadas ou consequências, às vezes, de ações de longo prazo que começam a mudar o estilo de vida. É muito legal, porque se você voltar no tempo, lembra que Joinville, ali pelos anos 2000, viveu uma crise de existência, em que todo mundo falava que a cidade precisava de uma nova fase e tal. Essa nova fase, ela está acontecendo. É nítido, todas as pesquisas que nós fizemos aqui, desde 2023, que foi a primeira, ela já começa a mostrar uma evolução. Vem uma questão da gestão pública, que ela começa a espelhar esses hábitos, essa necessidade de Joinville de ganhar as ruas, de ter uma vida um pouco menos laboral, né? Porque é muita disciplina. Sim. Muita disciplina. Essa turma descendente de alemão precisa aprender a curtir um pouco mais, a ter um pouquinho mais, né? Da questão boêmia, dos restaurantes, dos bares, do happy hour, da vida lá fora. Eu lembro que eu morei em Jaraguá do Sul, foi meu primeiro emprego, e lá era mais forte ainda, assim, era indústria, então tu começava cedo, 5h30 tu tava em casa, no máximo ia pra academia, jantava e dormia, e esse era o padrão de vida daquela época, o lifestyle aqui da região, né, e isso tá mudando. Quando nós trabalhamos em Jaraguá em 2024, a pesquisa, né, e uma das perguntas que era o que o jaraguaense faz durante a semana, só tinha uma palavra na resposta: trabalhar. Esse é um ponto. Só que a cidade ela tem mudado, ela tem as práticas, né? Questão de vida esportiva, você vê hoje, você tem corrida, as benfeitorias públicas que foram feitas em alguns pontos, elas têm feito o público ganhar as ruas, é uma mudança cultural que todo mundo está buscando. Mas é muito interessante porque ela começa a mudar muito rápido, tá? Então você tem hoje o movimento econômico, novas empresas, novos segmentos, um público que vem de fora. Eu lembro que na época da Cidade das Águas tinha um questionamento de, gente, esse novo joinvilense, esse neo-joinvilense, ele é igual ao joinvilense raiz? E a unanimidade era de que sim, ele se adapta a esse... Esse contamina esse lifestyle. Os valores. Teve um episódio engraçado recentemente, tinha um cidadão que fez um vídeo no Instagram, na Via Gastronômica, na antiga, né? Porque agora tem a nova, que é a Autobem. É engraçado como a gente não controla as coisas. Sim. E ele fez um vídeo domingo à noite, e falando, não tem vida aqui e tal. E eu chorei de rir, porque o primeiro comentário era: domingo à noite não é dia de estar na rua. Amanhã é dia de trabalho. Isso explica muita coisa. Ainda assim, eu vejo uma melhoria sensível em Joinville, com o passar dos anos, né, se tornando mais interessante, né, e existe sim um esforço do poder público grande dessa gestão, mas eu frequento ainda Florianópolis e é impressionante, assim, a gente ainda está alguns passos atrás quando a gente vai falar de, por exemplo, espaços gastronômicos, em que Florianópolis tem Santo Antônio, Lisboa, aí você tem as mercadotecas, aí você tem na região central, aí você tem no sul da ilha, aí você tem no Campeche. É impressionante assim como existe o consumo, como existe vida. Tudo bem, Florianópolis é realmente uma cidade que movimenta muito turismo, que tem muito
profissionais da carreira pública com uma condição salarial diferenciada, mas eu vejo ainda um espaço muito grande para Joinville crescer nisso. O Cidade das Águas vai trazer isso, né? Essa questão, experiência gastronômica e a vida de lazer, né, propriamente dita. Mas acho que tem bastante espaço ainda para Joinville crescer nesse ponto. Né? Tem, eu acho que esse é um ponto que é quase unânime, né? Nós temos uma cidade que tem paisagens super bonitas. É legal como os projetos imobiliários recentes estão fazendo uso disso. Eu vejo os renders, nós temos que estar o tempo inteiro pesquisando, entendendo um pouco, né, a concorrência dos clientes que nós atendemos. Hoje você tem a integração das morrarias, das paisagens nas imagens. Uma preocupação legal até com questão de insolação e ventilação, que é super necessário aqui. E conta pra gente, Gabriel, um case, aí, um caso... eu já ouvi essa história, mas acho bacana você trazer, porque mostra muito a questão do comportamento humano, né? A partir do momento que você... entende como funciona as pessoas, ou a maior parte das pessoas em determinada cidade ou região, você consegue articular uma estratégia de vendas, uma estratégia de marketing vencedora. E você contou já a história lá, acho que não sei se era um bairro planejado ou um condomínio em Varginha. Fala um pouquinho para nós como é que foi aquela experiência lá, porque ela é bem interessante. Eu conto a história de Varginha em Joinville não é à toa, né, Rodrigo? Porque aqui também tem semelhança. Tem um traço semelhante. Quando nós fomos fazer a pesquisa em Varginha e em Joinville, foram cidades que nós pegamos com um perfil muito fofoqueiro. E você usar a fofoca a teu favor, ela é essencial para o sucesso do lançamento. Eu tenho no meu DNA a questão do lançamento imobiliário, né? Eu sempre brinco com meu pai e com o Paulo Toledo, que meu pai me ensinou a pedalar e o Paulo tirou as rodinhas. Então, a UERA ela é muito criada para a gente fazer performance comercial. E você tem que entender os traços culturais de cada lugar para o lançamento ter sucesso. Essa questão da fofoca, nós pegamos uma cidade, claramente ela era uma cidade fofoqueira, onde um empreendimento tinha sido lançado e era um empreendimento muito bom, e ele não fez sucesso porque ele foi lançado com a fofoca errada, eu sempre conto essa história. O preço foi anunciado errado e você frustra. É a pior coisa, porque daí quem espalhou fofoca ainda passa para mentiroso. Aconteceu um processo de represamento, que quem não sabe é quando você vende conceito, mas não dá as informações. E aí quando chega no dia D, que nós chamamos, nós abrimos as vendas para performar o máximo possível. Quando chegou no dia D, a fofoca espalhada foi errada. E nós entendíamos isso. Era assustador ter que lidar com um mercado que tinha se traumatizado dessa forma. E nós entendemos que precisávamos fazer a fofoca certa, porque a fofoca ela pode ser tua inimiga ou tua melhor amiga. Então nós criamos um material, esse material ele era um material supostamente secreto, ele tinha uma cara de inacabado com uma tarja de confidencial, e nós esquecemos nas imobiliárias que nós trabalhamos quando nós voltamos no segundo momento. E aí... Quando vocês forem pedir de volta... A magia acontece, né? Quando você espalha o boato, a magia acontece. E nós vendemos de 330 lotes a 293 em um único dia, sem represamento. Eu lembro que no final daquele dia, até estava o Madeirite do Sextou, né? Sexta-feira, meio-dia, estava lá conosco, fez parte do lançamento e tal. Eu lembro que no final do dia estava todo mundo incrédulo pelo sucesso que aquilo tinha sido, mas por uma estratégia. Só que ali tinha um produto que foi muito bem resolvido. Sim. Então você tem que entender produto e você tem que entender de nuances e vieses culturais para que a estratégia jogue a teu favor. Não, esse caso aí, quando você me contou, eu falei, não, vamos levar para o podcast, porque é a fofoca do bem, mas é como você coloca realmente, é muito importante a largada, né? E você largar bem, tendo as pessoas certas do teu lado e impressionando, e obviamente você tem que passar uma imagem de sucesso e às vezes de escassez e de oportunidade, e quando você consegue fazer isso, o ser humano normalmente ele vem e realmente e compra o teu produto, mas são coisas que você às vezes precisa de alguma forma estimular e criar no público, né? Aqui tem um agravante ainda. O joinvilense, ele tem uma necessidade de sentir que ele recebeu a informação por primeiro.
Tá? Essa posse da informação privilegiada de um bom negócio, ela faz parte da nossa cultura. Então, como que você vai fazer um represamento onde você tem que dar uma informação privilegiada para cada um primeiro? Você tem que fazer 1.000, 2.000, 3.000 informações privilegiadas para fazer com que ele tenha esse sentimento. E ao mesmo tempo que ele tenha informação privilegiada, ele gosta de dar uma espalhadinha de que ele tem informação privilegiada. Só que tem uma outra característica que marca muito o nosso mercado e quem souber aproveitar consegue surfar muito bem. Ele é um mercado que a gente chama Maria vai com as outras. Tá? Nós já vimos clientes, histórias de clientes que abdicaram de produtos melhores para produtos não tão bons, pela influência, às vezes, de um amigo, de um conhecido. É muito comum um familiar, às vezes, puxar outros familiares para o mesmo empreendimento. Então, você tem que saber usar isso a teu favor. Né? Já vivi isso em outros mercados, mas aqui isso é muito forte. Então, tem essa questão relacional que marca muito o nosso mercado. E um outro ponto que também marca, nós somos uma cidade ainda com renda muito concentrada, não é novidade, né? É uma característica. E uma cidade, eu falo, tem aquele ditado que todo mundo está a 7 pessoas do presidente dos Estados Unidos. E o Joinvilense está uma ligação do dono, do sócio, de alguma incorporadora imobiliária. Então, se ele recebe uma oferta, ele pega o telefone e ele acessa os outros players com muita facilidade para dar uma boa negociada. Vocês sabem como é que isso funciona. Então, essa posse de informação, ela faz o nosso mercado ele ser um pouco mais ruidoso e pressionado por condição, porque o Joinvilense tem uma calculadora na cabeça. Né? Ele vai se emocionar na compra, mas é uma emoção vendo o futuro, vendo taxa de retorno. Tá? Então, isso faz parte de cultura. O sentimento de ter feito um bom negócio, ele tem que estar sempre presente. E Gabriel, para a gente ir encerrando, eu queria que, assim, a gente olhando para o futuro próximo, o que você acha assim, de tendência de consumo para o mercado imobiliário, de lifestyle que vai impactar no mercado imobiliário? Quais são essas mudanças que você tem acompanhado e visto assim, que devem acontecer nos próximos anos ou próximos meses, enfim? Esse é um ponto legal, porque hoje se fala muito de cidades médias e nós surfamos essa onda. Nosso crescimento tem sido grande. Novamente, né, estamos vivendo aí uma taxa de crescimento há mais de 3 décadas na casa dos 20%. E hoje está um pouquinho mais acelerado novamente. Tá? Como tendência, o que nós vemos? Né? Muito se fala sobre adensamento e verticalização. Essa aqui é uma cidade que compra vertical com muita facilidade. Eu só consigo ver algo semelhante em São Paulo. Tá? Só que como tendência, é um resgate a características de memórias afetivas para dentro dos imóveis. Hoje se fala muito do wellness. Eu tomo um certo cuidado, porque eu convivo com muita gente, Rodrigo. Né? A gente atende... Hoje são 43 cidades e você vê que em cada região do Brasil, em cada região do nosso estado, o significado do bem-estar é um pouco diferente. O bem-estar de São Paulo, capital, onde eu moro hoje, não é igual ao de Florianópolis, que é uma ilha de wellness. Sim. Então você tem que cuidar com essas pré-definições, tá? A tendência hoje é você ter algum tipo de resgate de memória afetiva, tá? Então, os apartamentos eles têm tido um pouco mais de cara de casa, você pode ver as aberturas são maiores, você tem trazido muita vegetação para dentro, não é moda, é uma necessidade mesmo, a vida ficou mais corrida e nós buscamos nos naturalizar por outros aspectos, tá? Certo. Então, se alguém desenhou um dia o cenário dos Jetsons, se frustrou completamente, porque ninguém quer viver num mundo asséptico, todos querem viver com um mundo um pouco mais naturalizado. Esse movimento que a gente vê aqui, ele acontece em cidades grandes de forma um pouco diferente. Lá você tem a questão da materialidade, da assinatura da arquitetura, para tentar recuperar lá. Aqui hoje isso é muito forte. Agora, falando de Joinville, tá? O que marca muito aqui? Hoje nós temos uma presença de arquitetura qualificada. Eu tenho me surpreendido e conversei isso esses dias pela questão... Não estou falando porque estou aqui, é muito bacana. Eu me relaciono muito com escritórios de urbanismo Brasil afora. Então, tenho parceiros Porto Alegre, Rio, São Paulo e tal. E tenho menos parceiros de arquitetura. Até porque nós atuamos mais na concepção geral. Os escritórios de Joinville, eles têm tido um processo muito bem definido. Isso tem me chamado a atenção, né? Nós sabemos muito bem alguns players que fazem isso. E a questão da arquitetura em Joinville, ela tem sido muito marcante. Quando nós fizemos uma pesquisa no passado para produtos que não estão no América e no Atiradores, eles têm demandado boa arquitetura em produtos mais simples. Então, é uma tendência local, por exemplo, que pressiona muito. O público que também não tem tanta mobilidade geográfica, ele tem pedido
áreas de lazer para descompreensão da unidade, né? Descompressão da unidade. Então, eu gosto muito de falar de tendência, mas eu gosto de olhar muito para o local. Tem coisas que são globais, mas o local ele é o game changer. E para todos os desenvolvedores imobiliários que nos escutam, prestar atenção nesses fatores locais e não fazer o clássico copia e cola do mercado é o ponto assertivo. Muito bom, Gabriel. Queria te agradecer por compartilhar tantos insights, tantos ensinamentos aí. Acho que essa é algo importante, seja para o corretor, para a imobiliária, para o incorporador, entender realmente essa questão do consumo, a questão do lifestyle e como as cidades vão se transformando. E queria agradecer você também que nos acompanhou até aqui e nos vemos no próximo episódio.